Bom, sobre a seleção brasileira, vou fazer um vídeo aqui bem rápido e do que esperar, né, desse Brasil e Bolívia. Não só Brasil e Bolívia, mas o que esperar dessa nova seleção brasileira, que não é nova. De início faz a convocação, a maior parte dos jogadores são os mesmos da era Tite. E o que esperar disso? Esperar que os jogadores que o Diniz está convocando, eles são jogadores aptos a se acostumar com o sistema de jogo do Diniz, que é muito toque de bola, muita posse de bola, mas principalmente, né, a questão da posse de bola, questão de sair jogando e insistir nisso. Então vai ser muito importante nós assistirmos esses primeiros jogos para ver se esses jogadores da Europa que o Diniz convocou, eles vão estar aptos a esse estilo de jogo, porque é um estilo de jogo desafiador para qualquer jogador, e o Diniz vai precisar de tempo para colocar esse estilo de jogo. Só que o povo brasileiro, quando fala em seleção brasileira, o povo não é tão paciente. Então, o que eu vejo, que se, por exemplo, o Brasil empata com a Bolívia, mas hoje isso não vai acontecer, o Brasil vai ganhar o jogo, mas uma seleção um pouco mais difícil que a Bolívia, né, no próximo amistoso, no próximo jogo de eliminatória, empatar o jogo, as pessoas já vão questionar, será que esses jogadores da Europa, né, vão se acostumar com o estilo de jogo do Diniz? Ou não só os jogadores da Europa, não vai ter só essa pergunta, mas vai ter uma pergunta também, será que não dá para ele mesclar com os jogadores do Brasil, que atuam no Brasil? Porque é inegável que o Campeonato Brasileiro, ele está num nível absurdo, está num nível excelente. O nível do Campeonato Brasileiro hoje está muito bom realmente, uma competitividade absurda. E ele convoca o Gabriel Jesus agora no lugar do Antony. O Antony é um ponta, e ele convoca o Gabriel Jesus como centroavante, e assim como alguns analistas disseram, eu também concordo, que o Gabriel Jesus não é a primeira opção dele, e nem a segunda, é a terceira, quarta opção, talvez quarta ou quinta opção. E o Gabriel Jesus é um centroavante. Eu concordo que o Gabriel Jesus tem a técnica, mas um jogador que é centroavante, passar 2 Copas do Mundo sem fazer um gol, e ele sendo o centroavante da seleção brasileira, isso é muito pouco. Tem gente na fila aí, inclusive atuando no Brasil, como é o caso do Pedro. O Pedro é reserva no Flamengo, mas a quantidade de gol que ele já fez esse ano é absurda. E ele é um centroavante. E é um ponta, o Antony. Por que não convocou o Vitor Roque, por exemplo? Né? Ele não convocou o Vitor Roque. Então essas perguntas vão ser feitas caso a seleção brasileira sofra um empate, por exemplo. Mas se a seleção brasileira ganhar os jogos, começar ganhando, e o Diniz colocando o estilo de jogo dele, que é um estilo de jogo muito bonito e muito próprio dele, eu, por exemplo, que sou adepto a que jogadores brasileiros sejam convocados, eu também vou ficar assim, os jogadores da Europa conseguiram se acostumar com o estilo de jogo do Diniz. Porque o mais importante agora para a seleção brasileira é para o brasileiro olhar o jogo e se identificar. Esse é o futebol brasileiro. Eu acho que não importa muito os jogadores, o que importa é o estilo de jogo, porque a escola gaúcha nos últimos anos, aí você coloca Dunga, Mano e Tite, principalmente o Tite. Esses técnicos, principalmente o Tite, trouxe ódio à seleção brasileira. O povo brasileiro hoje tem ódio da seleção. O povo acompanhou a seleção brasileira na Copa porque, legal, era como se fosse um feriado nos dias dos jogos, uma festa no dia dos jogos, né? Porque, né, Copa do Mundo, a gente se une para torcer e tudo mais, mas no fundo o povo tava com ódio da seleção brasileira. E essa é a verdade, né?
E só a imprensa ali fazendo todo o carnaval, né? O carnaval artificial em relação à seleção brasileira, para que o povo pudesse assistir os jogos. Mas, né? O povo aí tá com raiva da seleção brasileira desde 2007, desde a era Dunga, Mano e Tite. Foi uma sequência que só trouxe ódio à seleção brasileira. E a seleção brasileira precisa voltar a ser seleção brasileira. E o Diniz é essa parte lúdica, assim como vários analistas já disseram isso. Então, o que esperar da seleção? É esperar principalmente o estilo de jogo do Diniz. O estilo de jogo do Diniz, ele é fundamental para tirar o Brasil dessa lama técnica, tática e principalmente da estética do jogo. A seleção brasileira precisa voltar a ser seleção brasileira. Então, essa é a minha mensagem para vocês aí, dos meus pensamentos em relação à seleção. Beleza? Valeu!